E desde o começo da semana, a gente acompanha por aqui a movimentação do petróleo diretamente impactado pela guerra no Oriente Médio. E claro, com a alta da commodity, as ações das empresas aéreas passaram a despencar, já que os preços das passagens dispararam. E por isso o mercado está preocupado com uma possível queda nas viagens e a possibilidade de uma paralisação generalizada dos aviões. Para a gente entender os efeitos no setor aéreo, eu converso agora com o Juliano Neumann, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. Juliano, muito boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui. Tudo bem também. Obrigado, meu querido, pela sua participação. A gente vai contar aqui ainda com a presença da Jennifer Ribeiro, que é analista do CNN Infra, lá direto de Brasília. Eu vou abrir aqui a nossa conversa, depois passo a bola para a Jennifer. Já te pergunto aqui, Juliano, a gente está vendo, claro, muitas aéreas globais atualizando, aumentando os seus valores, as suas sobretaxas de combustível. Então, esse movimento, Juliano, é uma tendência que a gente vai ver aqui também no Brasil de forma imediata? Quero dizer, o brasileiro vai ter que cancelar, adiar as suas férias? Pois é, Gustavo, a gente tem conversado muito com o governo, estamos preocupados, né, com esse movimento aí do preço do barril do petróleo, mas eu tenho dito para todo mundo que a gente tem uma oportunidade ímpar também para mostrar nossa força, né? A gente somos um dos poucos países aí que somos grandes produtores de QAV, que é o combustível da aviação, grande produtor de petróleo, e isso tem potencial e deve nos blindar de choques externos, como é o caso. Então, essa é uma grande oportunidade para a gente mostrar ao mundo a importância que é ser um grande produtor e ter uma grande empresa produtora aí, no nosso caso de QAV, né? Mas de combustíveis em geral. Por outro lado, um eventual choque no preço do QAV, que é o nosso principal insumo, que responde aí por cerca de 30% dos custos das empresas aéreas, ele impacta os custos de uma maneira muito forte, né? E no momento de crescimento, no momento em que a gente tem batido os recordes de transporte no Brasil, né? No momento que a gente tem ampliado a oferta, e aí a gente fica muito, de fato, muito preocupado, mas é como eu tenho dito, temos uma grande oportunidade de mostrar a força de ter aí um grande produtor, né, de ter uma grande empresa produtora. Muito bem, enquanto a gente coloca a Jennifer Ribeiro aqui da CNN Infra, da nossa vertical de infra, quero te perguntar rapidamente, Juliano, lembrando que na segunda-feira a gente viu o barril de petróleo atingindo $120. Como é que o setor aéreo brasileiro vai se sustentar, Juliano? Existe algum tipo de plano de emergência para essa situação? Pois é, o que acaba acontecendo nesses momentos, e com altas muito expressivas, como eu falei, é o principal insumo, né, do transporte aéreo, responde aí por um terço, cerca de um terço dos nossos custos, isso impacta demais. Oferta, planejamento de malha, abertura de novos mercados, né? E o impacto nos custos, ele é brutal, né? E atingindo, claro, o passageiro no final das contas, que é tudo o que a gente não quer. A gente quer continuar crescendo, continuar ampliando nossos destinos, melhorando a conectividade, enfim, seguindo esse caminho aí que a gente vem percebendo nos últimos anos. Juliano, uma dúvida que eu fiquei. Você comentou que está tendo conversas com o governo para tratar sobre essa questão, sobre o possível aumento das passagens, tendo em vista que você falou que realmente há essa preocupação. Com quem vocês têm conversado e exatamente sobre o quê? Pois é, a gente tem falado muito, né, em todas as esferas de governo, tanto o Ministério de Portos e Aeroportos, também Casa Civil, estamos mencionando o Ministério da Fazenda, né, que são os ministérios ali que a gente tem muito contato, né, nas diversas frentes ali que acompanham o setor, que a gente, enfim, sabe dos impactos, sabe da importância do preço do combustível, justamente para alertar, né, e eles são conscientes e cientes disso, primeiro, da grande importância que o transporte aéreo tem no desenvolvimento, na conexão, né, no crescimento do país, enfim, e também eventuais efeitos aí deletérios, né, e uma indesejada mudança de rota, né, do que a gente vem observando nos últimos anos, que é um crescimento muito expressivo, abertura de novos destinos, enfim, mais conexões, mais brasileiros voando. Então, a gente tem conversado com eles, né? Acho que, como eu falei, a gente tem uma grande oportunidade aí, a gente tem pedido muita calma para que a gente não faça nada de forma assodada, né? Nem no calor desses movimentos aí, todo mundo muito assustado, né? O preço varia muito de um dia para o outro,
mas que a gente possa ter uma análise muito cuidadosa e uma análise de médio e longo prazo, porque a gente sabe que tem muita coisa em jogo, muita coisa importante aí. O que a gente não quer no final do dia é impactar os passageiros. No, no final do ano passado, vocês comentaram em todos os balanços dos quartos trimestres, em relação às 3 principais aéreas, que havia uma perspectiva muito grande de crescimento e expansão para esse ano. Até porque ano passado teve um recorde de passageiros que aconteceu, né? Foram quase 130 milhões de passageiros voando no Brasil. E eu queria entender se a alta do QAV pode acabar atrapalhando esses planos de expansão de novos investimentos. Ah, com certeza, viu, Jennifer? É isso, o nosso maior item de custo afeta diretamente. E o que eu tenho dito, né, o aumento dos preços, um eventual aumento dos preços, né, essa pressão que um aumento do combustível eleva sobre o custo das empresas aéreas, e isso podendo, né, provavelmente reverter aí em aumentos de preço, afeta muito quem vai voar, afeta muito as decisões de voar, mas eu tenho dito que a pior face é você desatender, é você ir abrir um destino, deixar de abrir o destino, ou abriu recentemente, mas eventualmente tem que encerrar, interromper a prestação daquele serviço. Essa é a pior face desses aumentos de custos repentinos e muito exagerados, né? E é nesse sentido que a gente tem dito e conversado com o governo, para que a gente possa avaliar com calma. A gente tem um grande produtor, a Petrobras responde por mais de 80% da produção do QAV, portanto, isso deve, né, pode nos blindar de choques externos como esse. Então, o que a gente... E o setor aéreo, é importante as pessoas entenderem, não é um planejamento em que se subir 10 hoje e abaixar 10 amanhã, está tudo bem, a vida volta ao normal. Planejamento de malha, trazer um novo avião, ofertar um novo destino, desenvolver aquele novo destino, isso é um planejamento de muitos anos, né? Está aí a pandemia, a gente só superou a pandemia ano passado, no começo do ano passado que a gente foi bater os números de pré-pandemia. Então, é um setor em que os impactos são muito severos, e por isso a gente tem conversado e tem alertado muito para que a gente possa fazer essa discussão sobre o preço do combustível de aviação de forma muito responsável e cautelosa. Juliano, além desses impactos mais fortes e mais diretos no QAV, no setor internacional a gente vê um problema de rota realmente, mas eu queria entender se tem outros impactos que nós podemos sentir aqui no Brasil. Não, eu acho que o desabastecimento, que eu digo, do ponto de vista do setor aéreo, né? Você cancelar a rota, você interromper destino, tem a nossa aviação regional aí, né? Tantos destinos importantes que a gente acabou deixando de voar durante a pandemia, nos períodos de alta do dólar, agora retomando. Esse é o pior lado, né? De choques como esse. Num momento de crescimento, num momento de notícias positivas, num momento de abrir novos destinos, a gente viu uma expansão de infraestrutura aí, muito investimento em infraestrutura. Agora que os voos estão chegando, que a aviação volta a conectar, a ter números expressivos e bater recordes, eu acho que esse é de fato um alerta que a gente tem que ter e muito cuidado, porque isso afeta no final do dia muito mais do que a inflação, isso afeta índices de desenvolvimento. Lembrando que o setor aéreo é um setor que conecta pessoas e cargas, né? Carga de alto valor agregado. Está aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? Toda a vacinação, todas as vacinas transportadas pelos aviões. Então, é um setor muito relevante que os efeitos eles vão para além do índice de inflação, mas impacta de fato conectividade, impacta desenvolvimento, IDH e PIB. Juliano, continuando aqui o assunto, antes da Jennifer continuar também comigo, a gente está falando muito sobre recuperação extrajudicial hoje de outros setores, mas é um assunto em alta. A gente está, claro, num cenário de muita incerteza global, com a guerra no Oriente Médio, juros altos tanto aqui no Brasil, 15% ao ano, o maior patamar em 20 anos, juros altos também nos Estados Unidos. A tendência na próxima quarta-feira, Juliana, é que isso se mantenha, né? Que quando a gente vai ter as decisões de juros nos Estados Unidos, esses riscos todos, todo esse sentimento aqui do mercado causa um risco de novas recuperações judiciais no setor aéreo? Esse risco aumenta agora ou é mais passageiro, Juliano? No nosso caso, as 3 grandes empresas, né, que operam no Brasil, elas passaram por um processo de recuperação judicial recente, a Latam ali durante a pandemia, Gol na sequência e agora a Azul.
Recentemente, a Azul acabou de sair do processo de recuperação judicial, então a gente acabou de passar por esse processo, mas o grande alerta que fica é esse, de desabastecimento, de redução de crescimento de malha, de trazer menos aviões, de conectar menos destinos, de afetar, no final do dia, o desenvolvimento econômico, né? Sem contar a inflação, claro. Muito bem, Jennifer, quer fechar? Com toda certeza. A gente acabou de ter o final da recuperação judicial da Azul e a Gol realmente acabou saindo também do Chapter 11, né, que o pessoal gosta de falar inglês no setor de economia. Então, eu só queria que você explicasse aqui pra gente como é que a gente pode atrair novas empresas. Eu entendo que existem essas 3 principais e que a BR trabalha com essas 3 empresas, mas quais novas empresas a gente pode acabar atraindo para justamente trazer essa competitividade melhor para o setor? Teve um evento justamente nesse sentido, para trazer mais rotas recentemente. Então, me conta um pouquinho sobre essa questão. Pô, excelente ponto, Jennifer. E o que eu tenho dito é que as políticas que são importantes para atrair as novas empresas são as mesmas políticas para a gente manter e promover o desenvolvimento do setor, né? Então, ter uma política que atrai novas empresas não significa necessariamente ser contra as empresas que aqui estão. Acho que a competição ela está aí, ela é saudável. O governo tem que ter isso em mente. É criar um ambiente saudável de investimento, que nos blinde de choques externos como esse, para que a gente possa planejar malha a médio e longo prazo, que nos blinde de oscilações momentâneas, seja do QAV, seja do dólar, ou qualquer outra oscilação desse tipo. Todo mundo sabe que é um setor dolarizado, né? Temos 60% dos nossos custos atrelados a câmbio. Então, a política de entender o setor aéreo como um vetor de desenvolvimento e integração nacional, essas medidas são importantes não só para quem já opera no mercado poder crescer, planejar e se desenvolver, mas também para criar um ambiente seguro para novos investimentos. Então, acho que é muito andar nessa linha. Os interesses nesse aspecto eles são bem convergentes, sabe, Jennifer? Você construindo um ambiente saudável e estável, não só você facilita o desenvolvimento de quem já está no mercado, mas eventualmente torna o mercado mais atrativo para novos investimentos. Muito bem, nós recebemos aqui na nossa tela o Juliano Neumann, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, espaço sempre aberto. Muito obrigado pela sua participação, Juliano. Agradeço também quem entende do assunto aqui, que é Jennifer Ribeiro, analista da nossa nova vertical, a CNN Infra. Obrigado aos dois, até a próxima, gente.